Olá, gente, como é que vocês estão? Vamos lá, né? Vamos dar sequência no nosso material aqui. Nós estamos falando de gestão de projetos, ok? E a gente vai dar sequência, né? Hoje vamos falar sobre um tema bem importante dentro da gestão de projetos, que é justamente a função do gestor de projetos, né? Esse cara, né, essa pessoa que desenvolve esse trabalho lá dentro, é uma pessoa que tem que ser bastante articulada, né? Porque ele vai se comunicar não só com a sua equipe, mas como também com os stakeholders, né? A gente não viu ainda a gestão de stakeholders, mas nós vamos falar sobre isso, tá? Stakeholders, só para adiantar um pouquinho para vocês, nada mais é do que as pessoas ou as instituições que estão interessadas naquele projeto, ok? Então, imagine aí que você esteja construindo uma ponte. O seu projeto é a construção de uma ponte, né? E veja, quem são os interessados nessa ponte? De repente, a gente pode pensar aí as pessoas que moram ali perto, né, dessa construção, a prefeitura, talvez, algum órgão público, associação de moradores. Você entendeu? Então, é basicamente isso. Mas depois a gente vai falar um pouco mais de calma sobre isso daí, ok? A princípio, vamos focar na função do gestor de projetos. Primeiro, vamos pensar o seguinte: quem pode ser o gestor do projeto? Óbvio que a gente tem que pensar numa pessoa que tenha qualificação. Eu não posso pegar qualquer pessoa para que ela desenvolva essa função, porque é um trabalho bastante específico e exige bastante dessa pessoa, ok? É evidente que, caso você queira capacitar outros colegas, né, outras pessoas do seu trabalho, é evidente que você pode trazer essa pessoa junto contigo para que ele comece a entender como é que funciona isso e ele vai pegando o traquejo do negócio, sem problema. Mas, a princípio, pense no gestor do projeto como uma pessoa que tem certas habilidades, né? Como, por exemplo, de negociação, motivação e outras tantas. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também, ok? Então, vamos lá, né? As funções do gestor de projetos. É, as funções que nós vamos falar aqui, elas não estão em ordem, né? Então, pouco importa se é mais importante ou não. Na verdade, a gente não pode dizer que existe uma função mais importante, porque todas elas são essenciais nessa função, ok? Então, veja, a primeira função que a gente vai comentar é a respeito de controlar o cronograma geral das atividades que estão sendo feitas. O que é isso, controlar o cronograma? Veja, eu vou compartilhar com vocês aqui uma telinha bastante simples. Só um minuto. Cadê você? Achei. Vamos lá. Vamos lá que as coisas vão acontecer. Aqui. Veja, eu peguei uma referência qualquer aqui, tá? De um cronograma. Bastante genérico, sem nenhuma especificidade. Então, veja, isso aqui, né, essa imagem que vocês estão vendo aqui, ok? Ela é um cronograma, né? Então, veja, no cronograma, a gente vai especificar quais são as atividades que estão sendo feitas, ok? E aqui você vai controlar o tempo. Então, veja, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Apesar de que a gente vai falar mais tarde sobre algumas ferramentas que são utilizadas na gestão de projetos, mas já vamos adiantar aqui a questão do cronograma. Então, o cronograma é um detalhamento das atividades e do período em que cada atividade será realizada. Basicamente isso. Então, veja, no nosso exemplo ali, nós temos aqui que a etapa de planejamento ela vai ser feita em janeiro de um determinado mês. Então, no nosso caso aqui,
é no primeiro quadrimestre, olha. Então, veja que esse cronograma, ele foi dividido em quadrimestres. Então, foram 3 quadrimestres de 3 quadrimestres de 4 meses cada um, tá certo? Então, janeiro, fevereiro, março e abril é o primeiro e assim sucessivamente. Legal? Então, veja, a etapa de planejamento vai ser feita lá em janeiro. Então, o que eu faço? Eu simplesmente vou lá e faço um xizinho, ou pinto a casinha, tanto faz, não importa. Eu só preciso deixar claro que aquela etapa de planejamento vai ser feita em janeiro. Ah, mas ela vai usar os 30 dias de janeiro? Não necessariamente, ok? Não necessariamente. Veja, algumas atividades, elas podem ocupar menos tempo. Ah, mas então por que que fez de um mês inteiro? Vamos lá, né? Vamos explicar tudo isso. Se o seu projeto for muito extenso, vários meses, talvez vários anos, você não pode definir dia a dia, porque senão o seu cronograma vai ficar infindável, vai ficar enorme, vai ficar muito grande. Então, o que que você faz? Você dá uma condensada, ok? Então, você está dizendo aqui que as atividades vão levar, em média, 30 dias para serem feitas. Entendeu? Então, pode ser que a ação 1, por exemplo, ela vai começar lá em fevereiro, né? Observa lá. Ela começa em fevereiro e vai até em março. Mas não necessariamente ela vai utilizar todos esses dias, ok? Então, é melhor a gente fazer assim do que a gente fazer dia a dia, porque senão vai ficar muito comprido o cronograma e vai ficar ruim de controlar isso daí, tá certo? Então, você pode fazer dessa maneira. Agora, veja bem, se o seu projeto for curto, talvez 30 dias, mais ou menos isso, então fazer por dia até não é um absurdo tão grande, tá certo? Agora, pense que talvez você possa fazer isso por semana. Semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Tudo bem? Então, a gente pode mexer nisso. Não tem problema. Os cronogramas, eles não têm que ser do jeito que você está vendo aqui. Você pode fazer isso por mês, por dia, é, por quinzena. Deixa a criatividade rolar, tá bom? Então, não tem problema quanto a isso. Legal? Então, isso que vocês estão vendo é um cronograma, né? Você tem aqui as atividades e você tem aqui o mês ou o período que você vai fazer essas atividades, tá certo? Então, perceba, né? Olha aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, a revisão, não sei o que é bem revisão nesse exemplo que ele está dando aqui, pouco importa, mas a atividade revisão, ela vai levar, olha quanto tempo ela vai levar. Ela vai levar ali, ó, um pedacinho de maio, tá vendo? Ela não está totalmente cheia em maio, ela está dando um pedacinho, ó, tá vendo? É só metade, ok? Então ela vai levar um pedacinho de maio, junho, julho e agosto, tá certo? Então você pode fazer, né, o seu cronograma por mês e você vai colocando exatamente o período que você vai usar para realizar aquela atividade, aquela ação que foi discriminada ali. Tudo bem? Muito bem, então vamos voltar aqui. Tá? Então, vamos lá. A gente estava falando, então, das funções do gestor. Então, veja, a gente já explicou o que é o cronograma. Então, qual que é a primeira função que a gente estava falando? Era justamente o controle deste cronograma. Veja, eu vou precisar saber, gente, primeiro, quais as etapas que eu vou realizar, quais as atividades, quais as ações que eu vou realizar, ok? Vou precisar também ter uma ideia de quando essa etapa vai começar e quando ela vai terminar. Lembra que uma das nossas primeiras aulas nós falamos das características do projeto, e nós falamos que projeto tem data para começar e tem data para terminar.
consequentemente, todas as ações individuais também têm, óbvio, ok? Então, quando a gente fala que é uma função do gestor de projetos controlar o cronograma, a gente está falando porque ele tem que ficar de olho nisso, né? Quando começa, quando termina, né? Então ele tem que ficar de olho ali, qual etapa que vai ser na sequência, se eu já terminei aquela etapa de cima para começar de baixo, e assim sucessivamente. Então eu preciso ficar bastante de olho e controlar muito bem o cronograma para que o meu projeto ele não atrase, não é verdade? Então, atrasar projeto é uma coisa complicadíssima, a gente já discutiu sobre isso lá no começo. Então, essa é a primeira função do gestor, é tomar cuidado com o cronograma. Eu preciso seguir esse cronograma e eu preciso saber que eu não posso sair dele, ok? Caso seja necessário, né, a gente pode sim fazer uns ajustes em termos de datas, aí ainda é possível. Mas veja, os patrocinadores do projeto, né, eles não gostam muito quando a gente começa a mudar o projeto, a data do projeto e tudo mais, porque se eu jogo data para frente, isso quer dizer que está atrasado, ou seja, é má gestão. E possivelmente eu vou ter que colocar mais dinheiro para poder resolver e para poder terminar no tempo que deveria ser. Então ninguém gosta, né, de atrasar projeto, tá certo? Então fique esperto aí para não se complicar no, no cronograma. Tá certo? A segunda função do gestor que a gente vai falar é a respeito da resolução de conflitos. Veja, gente, projetos, por mais que você esteja construindo uma casa, por mais que você esteja planejando o seu casamento, por mais que você esteja construindo uma ponte, como nós já citamos, enfim, tantos outros projetos aí, a sua essência é que esses projetos são feitos por pessoas, ok? Não tem jeito. A gente pode pular do jeito que a gente quiser, mas os projetos são feitos com pessoas. E quando nós sabemos que existem pessoas envolvidas, a possibilidade de dar problemas é grande, né? As pessoas muitas vezes elas não estão bem. Isso é natural. Então, o gestor, ele precisa ficar de olho, né, em como as pessoas estão se comportando, porque isso pode gerar algum conflito entre essas pessoas, ok? Então, isso é uma coisa que é fundamental. Quando nós estamos falando de conflito, eu não estou falando briga, não estou falando de discussão. O conflito é uma discordância de ideias, basicamente isso. Pega no dicionário lá que você vai ver. Conflito é uma discordância. E discordância é o que mais existe por aí, não é? Então, a gente precisa ficar de olho nisso, é, assimilar, né, olhar para ver onde é que está acontecendo esses conflitos dentro dos projetos e atuar, ok? Parece que deu uma travadinha, né? Opa, voltou? Vamos lá? Então tá, então isso que é você resolver conflitos, tá certo? Então isso é fundamental para que as coisas aconteçam de forma adequada, tá? Então fica de olho aí porque isso vai acontecer muito, ok? A gente vai falar um pouquinho depois sobre de como a gente pode resolver esses conflitos, né? Mas por enquanto só dizer que isso é uma, uma função, né, do gestor e ele precisa estar bem atento quanto a isso. Uma outra função importante também, gente, do gestor é você garantir que as entregas sejam feitas. O que é uma entrega? Entrega é uma parte do projeto que você disse que você ia entregar. Então, se você está fazendo, vamos voltar no caso da ponte, né? Então, se você falou lá que você está fazendo a ponte, uma das entregas, por exemplo, pode ser a fundação.
né? Então, o que que é isso? É você garantir que a fundação vai ser feita no prazo correto. Então, o que que você está fazendo? Você está garantindo a entrega. Não, nós vamos seguir o cronograma, tá tudo certo, dia tal, esse, essa fundação vai estar lá, né? Ou então você pode também falar, essa entrega pode ser a obra final, né? Então, sim, né? No mês tal, nós vamos entregar isso aqui, tá tudo certo, o cronograma tá ok, nós não temos nada que nos impeça de entregar na data correta. Então, sim, vai ser entrega na data e boa, tá? Então, você garantiu a entrega que você prometeu lá no contrato, no cronograma, nas etapas do projeto, tá bom? Uma outra função importantíssima, talvez uma das mais aí, né? Apesar de que eu não gosto de falar o que que é mais importante, mas essa é realmente fundamental, que é a comunicação com a equipe. Essa é fundamental, né? Imagine você dentro de um projeto complexo, talvez a construção de um edifício, eu acho uma coisa bem legal, né? A construção de um navio, né? Pô, tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Imagine se você não se comunica de acordo com com a tua equipe, né? Ou com as suas equipes, né? Porque muitas vezes você tem lá duas, três, quatro equipes trabalhando em pontos diferentes e a coisa está acontecendo, né? Cada um com o seu cronograma, cada um com o seu trabalho, e a coisa está acontecendo, né? Então, é fundamental que a comunicação que você tenha com os seus liderados, né, com os membros da tua equipe, ela seja eficiente. E aí, gente, a gente pode usar N ferramentas, né? Desde o simples WhatsApp, que é uma ferramenta básica hoje, até ferramentas mais complexas, softwares escritos especificamente para comunicação, enfim, né? Se a gente procurar no mercado aí, procurarmos aí no Google, né, o outro mecanismo de busca, a gente vai encontrar aí uma série de ferramentas fundamentais para a comunicação, tá certo? Então, aquela que você vai usar, pouco importa. Pode até ser escrito num caderninho, não importa. O importante é que ela aconteça. E mais importante ainda, eu penso, né, quando a gente fala em comunicação, que é uma coisa assim, eu acho que a comunicação ela só vai acontecer quando eu falar e o outro entender. Não é quando o outro ouvir, é quando o outro entender, né? Então, veja, não é fácil hoje, né, no mundo em que nós estamos, com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, a gente conversarmos de maneira adequada com as pessoas. As pessoas, muitas vezes, elas estão fazendo N coisas ao mesmo tempo. Então, isso pode prejudicar a comunicação. E veja, dependendo do que você estiver construindo, ou penso até melhor, né? Não depende nada, né? Seja lá o que você estiver construindo, uma comunicação atrapalhada, ela pode botar a perder todo o trabalho que você está realizando ali, né? Então, comunicação é realmente um problema seríssimo, né? Mas se bem gerenciado, ela pode trazer também bastante frutos, né, para a organização, ok? Vamos lá, vamos falar sobre mais uma função. Gente, nós poderíamos ficar o dia inteiro falando de funções do gestor aqui, né? A gente vai falar sobre algumas, mas imagine, tem tantas outras coisas que o gestor de projetos pode fazer, né? Uma outra função bem importante que eu penso é da gestão de riscos, né? Hoje nós sabemos que qualquer coisa que a gente vai fazer tem risco, né? E aí eu abro um parênteses aqui, eu gosto, quando eu falo de risco, eu gosto de dizer que existe também o risco positivo, né? É um conhecimento que poucas pessoas param para avaliar. Então, a gente sempre, quando pensa de risco, a gente pensa uma coisa ruim, não é verdade? Ah, risco, nossa, uma coisa quebra, um problema que pode acontecer, tal.
Mas eu preciso entender que o risco positivo, ele existe. Então, existe o risco de alguma coisa boa acontecer também, né? Não é só o risco da coisa ruim, da coisa boa também acontecer, também é fundamental, é possível. Então, a partir de agora, quando você pensar em risco, pensa no risco que pode atrapalhar o seu projeto e pense nos riscos que podem beneficiar o seu projeto, né? Então, a gestão de risco aqui que a gente fala, né, nesse sentido aqui, ela está voltada um pouco mais para os problemas que podem acontecer, tá? É uma tendência a gente imaginar isso, mas comece a imaginar aí que podem acontecer riscos positivos. Isso pode, de repente, mudar a sua forma de pensar, tá? E por fim, aqui nessa lista pequena que nós fizemos, a gente vai falar também da função do gestor, que é você garantir a qualidade daquilo que você está entregando. É importante fazer, obviamente, é importante fazer dentro do prazo, é importante fazer dentro do orçamento fundamental, ok? Mas também é de extrema importância que você faça entregando o máximo de qualidade possível, ok? Então, veja, independente daquilo que você estiver realizando, que está no cronograma, que está lá nas suas tarefas, você tem que fazer com o máximo de qualidade, tomando cuidado com todos os detalhezinhos, com todas as ideias, né? Você não pode perder de vista a ideia da qualidade, certo? Então, isso tem que ser bem pensado para que todas as entregas sejam adequadas. Então, seja lá o que for, garanta que todas as etapas do seu projeto, todas as etapas que estão no cronograma, serão feitas de forma adequada, de forma correta, né? Dentro do prazo e dentro do orçamento. Tá bom? Então, veja, essas são só algumas funções do gestor de projetos, né? Veja, tem outras tantas aí, mas com o tempo a gente vai tocando no assunto, lá no meio de outros conteúdos a gente vai falando mais, tá certo? Então, a gente fica por aqui por enquanto. E, não esquece, viu, gente? Se esse conteúdo estiver legal para você, não esquece de dar o joinha, não esquece, né, de se inscrever no canal e principalmente compartilhar isso, pedir para outras pessoas também assistirem, né? Eu acho que é legal, tá bom? A gente vai voltar, a gente vai continuar falando sobre gestão de projetos, tem muita coisa bacana para acontecer ainda e a gente vai falar mais sobre isso, tá certo? Valeu!